Em meio ao gelado panorama da Islândia, um grupo de cientistas monitorava a atividade vulcânica sob uma espessa camada de gelo quando, inesperadamente, um vulcão considerado extinto há milênios começou a mostrar sinais de despertar. Esse fenômeno, resultado de uma intensificação súbita e misteriosa nos tremores de terra, disparou alarmes entre os especialistas. Com a urgência escalando, a maioria optou por evacuar e aconselhou os habitantes locais a fazerem o mesmo. Enquanto isso, em uma realidade distante, na agitação urbana de Nova York, Bill, um analista meteorológico, vivia um momento decisivo, enviando sua filha Julia para a faculdade. Distraído com as perturbações na Islândia, Bill encontrava dificuldades para manter contato com o acampamento base, onde os dados eram coletados. Seu filho Nelson, que seguia orgulhosamente os passos do pai na meteorologia, demonstrava seu talento ao restabelecer a comunicação interrompida. No entanto, Julia, sentindo-se posta de lado no clã familiar, onde o trabalho científico dominava as conversas e uniões, lamentava a ausência de atenção, enquanto sua mãe também estava consumida por compromissos profissionais. Após esforços incessantes, Nelson finalmente estabeleceu contato com Divya, o último cientista a deixar o acampamento na Islândia. Divya, com urgência na voz, informou que haviam dados cruciais que Bill precisava verificar e revelou a terrível notícia de que o maior vulcão havia entrado em erupção, com previsões de que outros seguiriam o mesmo caminho. Pressionada pelo tempo, Julia insistia para que o pai a deixasse seguir para o aeroporto, temendo perder seu voo. No meio do caos, Divya, percebendo a iminência do perigo, retornou para recolher equipamentos essenciais enquanto as erupções se tornavam cada vez mais violentas e imprevisíveis. Com a situação agravando-se, Bill, consumido pela tentativa de absorver cada pedaço de informação transmitida por Divya, negligenciava não só a partida de sua filha, mas também as exigências de um policial para que removesse seu carro, fechando a janela com um gesto de frustração. Em um último contato, Divya descreveu uma cena apocalíptica. Um vasto segmento de geleira, com milhares de milhas de extensão, fraturando-se e iniciando um deslocamento catastrófico. Logo depois, Divya encontrava-se no epicentro de uma erupção, perdendo o controle do helicóptero, levando a uma conexão final cortada. Voltando à realidade de seu mundo pessoal, Bill foi assolado pela culpa ao perceber que Julia havia partido sem um adeus. A pressa o levou de volta ao escritório, onde, junto a Nelson, se deparava com um colega, Roy, inesperadamente sereno diante do pandemônio vulcânico. Roy, já ciente das erupções, aconselhava Bill a se desconectar do trabalho e retornar ao aconchego do lar. Em meio à crise climática, Bill buscava desesperadamente compreender os eventos catastróficos que se desenrolavam. Roy, um colega já atuante na situação, confidenciou a Bill que tinha enviado sua família para o México como precaução. Com uma seriedade enfática, Roy revelou que, em menos de um dia, uma massa colossal de gelo ameaçava atingir a América do Norte, e os primeiros sinais já eram visíveis com a neve que começava a cair sobre o Canadá. A revelação chocou Bill, que, percebendo a magnitude do perigo, correu para seu carro em busca de respostas e ação. Nelson, sempre ao lado do pai, apresentou simulações detalhadas que ilustravam as devastadoras consequências potenciais da atividade vulcânica. A urgência da situação levou Bill a decidir que precisavam encontrar Terry, sua esposa e secretária de um influente senador. Terry, por sua vez, enfrentava seu próprio caos no trabalho, tentando organizar a evacuação do senador apenas para descobrir que todos os voos haviam sido cancelados. Ao se encontrarem, Bill rapidamente explicou a Terry que precisavam evacuar imediatamente, não por Julia, que estava a salvo, mas devido ao cataclismo climático iminente. Terry, ainda presa às suas responsabilidades, hesitava, mencionando uma reunião crucial. No entanto, a conversa foi interrompida quando Josh, colega de Terry, informou que as comunicações com a Casa Branca haviam sido cortadas. Essa notícia alarmante convenceu Terry da gravidade da situação, e com uma recomendação apressada de Bill para Josh seguir para o sul, eles partiram. A situação escalou rapidamente quando as Forças Armadas, testemunhando uma geleira devastar uma cidade ao norte em questão de segundos, lutavam para compreender a escala do desastre. Bill, Terry e Nelson perceberam que a escuridão caía prematuramente enquanto tentavam contatar Julia, que estava na faculdade, alheia ao caos se formando. Bill avistou nuvens densas e rápidas, sinalizando que não havia tempo para preparações prolongadas. Com a resolução firme, decidiram dirigir diretamente para Nova York em busca de Julia. Em Nova York, Julia encontrou conforto temporário com Logan, seu namorado, no dormitório da universidade, desconhecendo a tempestade que se aproximava. Enquanto isso, Bill enfrentava uma tempestade de neve intensa e um tráfego paralisado.
O exército, em uma tentativa desesperada de mitigar a ameaça, lançou foguetes contra a massa de gelo, conseguindo apenas danos superficiais contra a imensa barreira de gelo e cinzas vulcânicas. Através de uma rota alternativa e menos congestionada, a família de Bill finalmente progrediu. A descoberta de que sua cidade natal havia sido destruída abalou Nelson, mas Terry, focada, o lembrou da prioridade de encontrar Julia. Julia, após ver as notícias da destruição, ligou para Terry, buscando saber sobre a segurança de sua família enquanto eles navegavam por um mundo que mudava rapidamente sob o manto de uma catástrofe climática. Na confusão da comunicação fragmentada, Bill tentou instruir Julia a buscar refúgio ao sul, talvez até a Flórida, mas as palavras dele se perderam em uma conexão falha. Enquanto isso, Julia e Logan retornavam ao dormitório, despreparados para a crescente ameaça externa. Em outro ponto da crise, o exército observava impotente enquanto grandes fragmentos da geleira continuavam a deslocar-se a uma velocidade alarmante. Bill, navegando por uma visibilidade quase nula causada por nuvens densas e pesadas, tentava manter o controle, mas um impacto súbito contra um carro estacionado lançou seu próprio veículo em um capotamento violento. A situação para Julia em Nova York rapidamente deteriorou-se quando um raio atingiu impiedosamente o edifício do dormitório, resultando na morte trágica de uma amiga. Logan instigou Julia a abandonar o local. Ele propôs que tomassem o metrô, argumentando que seria um meio de transporte mais seguro para escaparem da cidade. Após o acidente, Bill e sua família, desorientados, emergiram dos destroços de seu carro. Encontraram uma van abandonada nas proximidades que, por sorte, ainda estava funcionando. Embora a estrada à frente estivesse bloqueada por um amontoado caótico de veículos acidentados, Bill utilizou fertilizante e diesel encontrados na van para fabricar uma bomba caseira. Ele denominou sua ação de projeto de ciência antes de detonar a explosão que liberou o caminho. Enquanto a família retomava sua jornada para Nova York, a tensão aumentava com a notícia de que Julia havia conseguido sair do dormitório, mas ainda estava presa dentro da cidade. O desespero cresceu quando os jatos militares sobrevoaram, emitindo um estrondo sônico ao lançarem bombas nucleares contra a geleira avassaladora. Porém, nem mesmo o poder destrutivo dessas armas conseguiu deter ou sequer abrandar o avanço implacável da geleira, que em seu caminho congelou Boston e suas estruturas em um instante gélido. Com a estrada transformada em um corredor de desespero, Bill se viu diante de multidões de refugiados sem destino. Propôs ajudar, mas Terry, focada em resgatar sua filha, insistiu para que continuassem. Nesse meio tempo, um grande fragmento da geleira se desprendeu, esmagando os infortunados que Bill desejava salvar. Por um milagre, a van foi poupada do mesmo destino. Julia e Logan, testemunhando a destruição, entenderam que Nova York seria o próximo alvo. Com o sinal de celular desaparecido, Julia sentiu-se impotente para alertar seus pais. Logan, persistente, apressou-a para o metrô, buscando uma rota de fuga da cidade condenada. Simultaneamente, Bill, percebendo o tanque de combustível da van quase vazio, tomou a decisão de pegar gasolina de veículos abandonados ao longo do caminho, garantindo que poderiam continuar sua missão de resgate por mais algum tempo. Bill, determinado a continuar a jornada, enfrentou o desafio de sifonar combustível com dificuldade, mas logo conseguiu encher o tanque da van, permitindo que seguissem viagem. Enquanto dirigiam, os pensamentos de Bill vagavam para Julia, lamentando a falta de uma despedida adequada, dada a rapidez com que os eventos se desenrolaram. O tráfego logo se tornou um problema novamente, e Bill desceu para inspecionar possíveis rotas alternativas, mas todas as estradas estavam bloqueadas. Ao retornar ao veículo, um estranho abordou Bill, inicialmente parecendo amistoso e pedindo carona para a Califórnia, alegando buscar refúgio nas praias quentes. Bill, focado em seu objetivo de chegar a Nova York, recusou educadamente e até ofereceu um lanche ao homem, que recusou, insistindo em obter uma carona. Quando Bill negou novamente, o homem revelou suas verdadeiras intenções ao sacar uma arma, exigindo a van. Em um momento de tensão, o homem tentou fugir com o veículo, mas acabou preso no tráfego sobre um lago congelado. A situação piorou quando o gelo se rompeu, engolindo a van e o homem. Nelson agiu rapidamente, recuperando o equipamento de rádio antes que também desaparecesse nas águas geladas. Enquanto isso, Julia e Logan descobriram um túnel que os levaria a Nova Jersey. Era uma rota promissora e breve, dando-lhes esperança de escapar do caos iminente. Após o incidente na van, Bill e sua família, sem veículo, decidiram seguir a pé até que encontraram uma casa abandonada. Lá, buscaram suprimentos e roupas quentes para enfrentar o frio severo. Um encontro inesperado ocorreu quando um garoto pediu ajuda para seu pai, preso sob uma caixa pesada na garagem. A família não hesitou em ajudar, libertando o homem, que lhes ofereceu uma alternativa de fuga para o oeste.
O homem sugeriu que usassem seu pequeno avião, apesar dos riscos acentuados pelo clima adverso. Apesar dos avisos de que voar seria quase impossível devido às condições meteorológicas extremas, a necessidade de chegar a Nova York e resgatar Julia pesava mais para Bill. Decididos, eles embarcaram no avião, e Bill, com sua experiência, voou habilmente através de tornados e nevascas, elevando o avião acima das tempestades. Julia e Logan, após uma travessia angustiante, finalmente chegaram a Nova Jersey, aliviados, mas ainda preocupados com o que viria a seguir. Bill, por sua vez, mantinha o avião estável, utilizando todo o seu conhecimento e habilidade para manter sua família segura e avançar em direção ao reencontro com sua filha. Na tensão palpável do momento, Bill e sua família assistiram do avião enquanto operações militares se intensificavam contra a implacável geleira. Soldados meticulosamente posicionaram explosivos nos pontos críticos de tensão sobre a vasta superfície gelada e, concluída a preparação, evacuaram rapidamente a área, antecipando a iminente detonação. Paralelamente, em Nova Jersey, a situação para Julia escalou rapidamente quando um homem, em desespero, tentou roubar seu casaco. Logan interveio, mas acabou superado e agredido. Por sorte, um soldado da Guarda Nacional estava próximo e interveio, neutralizando o agressor e escoltando Julia e Logan para a segurança de um abrigo próximo. Enquanto isso, os desafios para Bill se intensificavam. O avião começou a acumular gelo em suas asas, ameaçando a estabilidade do voo. Com habilidade, ele executou um pouso de emergência próximo a Nova York, desviando no último momento de outra aeronave. Por pouco, evitaram um desastre, mas logo após evacuarem, o avião, comprometido por um vazamento de gás, explodiu. Julia e Logan, agora seguros temporariamente, lidavam com a revelação de que o pai de Logan também tinha sido afetado pela catástrofe na Europa. A família de Bill, recuperando-se do pouso forçado, conseguiu vislumbrar Nova York ao longe, mas a cidade estava ainda fora de alcance e a prioridade era localizar Julia. A dramática explosão das cargas na geleira ressoou por toda Nova York, lançando fragmentos de gelo pelos ares e resultando na queda de um helicóptero militar nas proximidades. Em meio ao caos subsequente, o oficial que havia guiado Bill e sua família a um galpão seguro foi tragicamente atingido por um pedaço de gelo. Conforme a situação na cidade se deteriorava, Julia e Logan decidiram sair do abrigo. Bill, Nelson e Terry, agora numa busca desesperada, encontraram um carro e dirigiram até onde o trânsito permitiu, continuando a pé pela cidade caótica. A devastação era tanta que um oficial informou sobre o colapso da ponte, um caminho vital para Nova York, aumentando o desespero. Apesar do desalento, uma ideia surgiu: rastrear o celular de Julia. A descoberta de que ela estava incrivelmente próxima trouxe um novo ânimo. Julia e Logan sentiam-se perdidos, até que o som de uma arma disparada no ar capturou sua atenção. Era Bill, em um ponto elevado, disparando para o céu e gritando por sua filha. O som dos disparos cortou o caos ensurdecedor, guiando Julia e Logan até o reencontro com sua família. Em um abraço coletivo e emocionado, a família finalmente se reuniu. Bill, ao ver sua filha Julia novamente, não pôde conter a emoção e a abraçou. Julia, por sua vez, apresentou Logan à sua família, integrando-o oficialmente. A destruição da ponte obrigou a família a tomar uma decisão arriscada e audaciosa: atravessar o congelado rio Hudson com o carro. Enquanto atravessavam, os jatos militares executavam uma missão crucial, bombardeando a avançante massa de gelo que ameaçava engolir Nova York. O bombardeio incessante finalmente levou ao colapso da geleira, mas os perigos persistiram com os fragmentos de gelo que continuavam a se desprender, tornando a travessia uma verdadeira prova de resistência e coragem. Buscando um refúgio seguro até que a situação se estabilizasse, Terry sugeriu que se abrigassem dentro da Estátua da Liberdade. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente, sobreviventes, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Bill guiou a família até lá, onde abandonaram o carro e buscaram refúgio. Eles subiram até o topo da estátua, lá se mantiveram unidos, compartilhando calor humano e conforto emocional, enquanto o caos do mundo exterior se desenrolava. Quando o barulho incessante da batalha contra a geleira finalmente cessou, eles se aventuraram para fora para testemunhar as consequências da catástrofe. A visão era desoladora. A antes vibrante Nova York, agora imersa sob camadas de neve que cobriam até os mais altos arranha-céus, com apenas o topo da Estátua da Liberdade despontando acima do manto branco, com milhões de vidas ceifadas pelo que foi apelidado de Exército Branco.
A tragédia havia alterado irreversivelmente o curso da vida como era conhecida, marcando o fim de uma era e o início de um novo capítulo incerto para Bill, Julia, Terry, Logan e para o mundo inteiro. E assim, o filme se encerra. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.